Ah, muito bem. Temos na nossa sociedade, temos na nossa cultura um grande problema, um grande dilema criado. Esse dilema criado foi criado depois da Reforma Protestante, depois que as pessoas tiveram suas liberdades para poder pensar fora da religião, e daí surge o iluminismo, que é o homem pensando a partir da sua própria razão, e daí começa a surgir grupos e começa a surgir pensadores. E em meio a esses pensadores vai surgir vários grupos, várias filosofias, vários estudos científicos na área da ciência, principalmente na área da física, e vai surgir novos pensamentos a respeito do mundo em que vivemos. E um deles é desenvolvido e foi implantado em todo o sistema acadêmico de ensino, que depois vai gerar vai surgir dentro desse pensamento muitas loucuras, muitas coisas que na realidade não existem. E isso surge a partir de ideologia, a partir de pessoas que têm um projeto humanista, projeto onde eles tiram Deus da razão, tira Deus da criação para impor as suas ideologias. E essa ideologia, ela começou a trabalhar pensando numa construção de informação para distorcer e arrebatar o conhecimento do mundo, o conhecimento a respeito da criação, a respeito do design de toda a criação, retirar da consciência humana, do ser humano, a criação sobrenatural. A partir do iluminismo, onde o homem começa a trabalhar por conta própria e a construir seu próprio mundo, e nessa construção eles não levam em consideração a verdadeira ciência, eles não levam em consideração a verdadeira natureza, eles começam a trabalhar e montar estudos científicos para de alguma forma tentar provar a não existência de um Criador. E a partir de Charles Darwin, que é o primeiro a propor um conhecimento do mundo a partir da evolução de todos os seres, monta-se uma ideia, um projeto para buscar no passado remoto a não existência de um Deus criador, mas
uma fórmula e uma forma de se explicar tudo que foi criado no universo a partir de um princípio que não necessita e não precisa de um criador. Sem se preocupar quem é o criador, sem se preocupar em explicar da onde vem a fonte da criação, mas simplesmente para que seus projetos pudessem permear em todo o mundo, eles começaram a estudar e elaborar projetos que explicam como surgiu tudo no universo. Não é só na Terra, não é só no que a gente vê, mas em todo o universo. Como é que surgiu tudo isso no universo? Então, hoje nós estamos mergulhados através dessas ciências que o universo e tudo que existe, ele não tem um princípio criador, ele não tem um princípio de um fundador, de um ser superior que criou e trouxe tudo à existência. Porque eles trabalharam por muitos e muitos anos, desde Darwin até hoje, os seus discípulos, os seus seguidores. Depois vem Karl Marx, vem Frederico Engels, vem Stalin, vem Lenin, vem o italiano, que traz uma nova ideia de mundo, uma proposta de governo. Porque essas ideias de evolução, elas servem como base, como raiz da fundação de todas as outras teorias para tentar explicar o universo, o homem, a natureza. E é a partir da ideia da evolução que é feita a construção que nós temos hoje, que permeia todas as áreas de ensino, desde o ensino fundamental até o ensino superior, onde eles lutam ferozmente para destruir o ser humano, quem é ele de fato. Então existem dois universos. Existe o universo em que nós vivemos, que foi construído a partir dessa ideia, a ideia da evolução, que é a base para a construção desse universo ao qual chegamos hoje. E existe o universo verdadeiro, que chama universo paralelo, que é um outro universo que segue junto com esse projeto que se tornou marxista, tornou socialista, aonde a ideia da evolução, junto com a ideia marxista, socialista, se ajudam e uma serve de base para a outra. Quando uma precisa do reforço, quando uma precisa da outra, eles se complementam e se ajuntam para formar esse universo, o qual nós temos hoje. E o qual é o status quo da nossa sociedade, o qual permeia todo o ensinamento acadêmico, desde o ensino fundamental até o ensino superior, e que até mesmo dentro das igrejas, até mesmo entre os cristãos, isso não é debatido, isso não é colocado em questão, porque isso demanda trabalho, isso demanda pensar, isso demanda refutar, isso demanda combater, isso demanda uma teologia bíblica verdadeira que vai trazer uma construção do universo paralelo a esse universo que hoje nós temos, que é o politicamente correto deve ser seguido. Então, por causa do politicamente correto, até mesmo entre os cristãos, isso não é debatido, isso não é ensinado,
nós deixamos que os nossos filhos, desde o ensino fundamental até a universidade, sejam influenciados. E por isso muita derrota, muitas famílias foram formadas como tendo base a mentira, o engano, a distorção de Satanás. Porque se o verdadeiro não é ensinado, então o falso permeia. O falso é a base da construção da nossa sociedade e da nossa cultura. A cultura não é uma luta pelo que é correto, pelo que é certo, pelo que verdadeiramente é, por aquilo que Deus ensinou e ensina na sua palavra. Não. Pelo politicamente correto, simplesmente é ignorado em nosso meio evangélico cristão a parte da verdadeira criação. E a Bíblia é ignorada. Gênesis é ignorado. Se ensina e se pregue todo tipo de filosofia ao homem para tentar melhorá-lo, para tentar ensinar no Evangelho, para tentar mudar a consciência humana, para tentar se construir uma cultura de influenciar o mundo. Mas como é que a cultura cristã vai influenciar o mundo quando ela nega o princípio básico da revelação de quem é Deus? Porque todo o princípio que norteia o conhecimento e a revelação do Deus verdadeiro, ele passa pela criação. Porque é isso que o mundo luta para destruir na mente dos cristãos, tentar convencê-los de que a criação, ela é uma criação de evolução, é uma criação espontânea, onde não existe o ser Deus. E no cristão, não tem como você nortear o Evangelho de Cristo se ele não entender que Deus é o Criador dos céus e da terra, se ele não tiver consciência de Gênesis a Apocalipse, da verdadeira criação de Deus. Quem é o Criador? Como o Criador criou? Como ele fez todas as coisas? A partir da sua própria vontade, do seu próprio querer de Criador que ele é. E isso tudo está em Gênesis. João, no seu Evangelho, já no primeiro capítulo, para dizer quem é Deus, na pessoa de Cristo, ele volta a falar de novo na pessoa da criação. Ele traz essa ideia para o povo daquela época, para mostrar quem é Deus. Mas nos dias de hoje isso não existe. Se tem como base o evolucionismo. Muitas igrejas não pregam, não ensinam, não combatem, não cria uma mente cristã, não cria uma sociedade cristã, aonde a nossa cultura cristã se ensina e se combate o evolucionismo, ensinando com base no livro de Gênesis como é de verdade a criação de Deus. Porque se tudo que existe foi criado por um Deus, então o nosso relacionamento com Deus e com Cristo tem que passar por esse conhecimento. Porque na época de Cristo, entre todos os homens, isso já era ciente. Não precisava se lutar e combater isso. Porque todos lá acreditavam de fato, mesmo os pagãos criam que de fato um Deus criou todas as coisas. Todas as religiões daquela época diziam que é um Deus que criou. Mas a partir do iluminismo, depois da reforma protestante, isso vem sendo trabalhado para destruir. Porque Darwin deu o pontapé, foi só o começo, e o resto se seguiu. Darwin abre só a porta,
os restos dos pensadores entraram por ela e estudaram, e imaginaram e construíram uma filosofia, construíram uma cultura da destruição da verdade de Deus no seu Evangelho. Montaram uma desconstrução de um pensamento filosófico, do pensamento científico a respeito de Gênesis, como foram criadas todas as coisas. E os cristãos se fecharam e não buscaram combater. Pararam na sua luta. E Satanás, sabiamente, vem lutando e combatendo. Mas hoje, nós temos condição, de novo, de começar a estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e usar a mesma ciência deles para combater eles nas suas mentiras. E é possível sim, dentro da ciência verdadeira, do conhecimento humano, dizer que é Deus em Gênesis o Criador dos céus e da terra. E que toda essa filosofia humana criada, toda essa ideia, toda essa ideia evolucionista é falsa e mentirosa. E essa destruição, essa imoralidade, essa cultura imoral que há na nossa sociedade hoje é culpa da ideia evolucionista, porque ela gerou todos esses pensadores que criou essas ideias marxistas, socialistas, gramscistas, de destruir a sociedade, de destruir a moral, de destruir a ideia de Deus. Porque toda a imoralidade ela é criada a partir do ponto aonde uma sociedade ensinada por Gramsci, ensinada por Engels, ensinada por Marx, a ideia da não existência de Deus. Então, a partir dessa ideia ensinada na nossa sociedade, isso virando uma cultura gramscista, marxista, de Engels, colocada por Marx, colocada por Engels, por Gramsci, onde eles constroem uma sociedade da não existência de Deus, que foi o estudo que foi abraçado pelos vietnamitas, lá na época das guerras, no Vietnã. Mas antes disso vem colocado por essa ideia, por Hitler, por Lenin, por Stalin, por Mao Tse Tung na China. E essas ideias eles abraçaram e implementaram na cultura daquelas nações e simplesmente destruíram os seus povos, destruíram a ideia de um Deus criador. E com isso eles criaram todo tipo de perversidade, aonde para eles, em teses, fazer uma sociedade mais igualitária, para fazer um homem melhor, para trazer a felicidade das suas nações, eles mataram, assassinaram pessoas que pensavam no cristianismo, pessoas que pensam a filosofia, a ideologia cristã, ela foi sufocada, ela foi destruída, ela foi marginalizada, ela foi ensinada como algo terrível, que não dá a chance do ser humano se desenvolver e crescer. As ideias de Gramsci invadiu e permeou aquelas culturas e destruiu aqueles povos. Isso não é diferente no Brasil. É isso que esses políticos
todos esses partidos comunistas, socialistas, vêm trabalhando em permeou desde o ensino fundamental até no ensino nas universidades, essa ideia de Gramsci, essa ideia paternal de uma sociedade socialista, comunista, marxista, gramscista, aonde se retira a ideia de Deus, aonde se retira do homem o seu senso de moralidade, e aí destrói. E o pontapé inicial que eu digo está lá na teoria da evolução. A teoria da evolução, ela é o pontapé inicial de todo o conhecimento de Darwin, de Marx, de Engels e de Gramsci. Todos eles se fundamentam numa ideia de construção de sociedade, que eles não precisam de Deus. Eles criaram uma sociedade, essa sociedade que está aí hoje no Brasil, essa sociedade onde o Brasil não aguenta, onde tudo é em volta do politicamente correto, essa ideia de um jeitinho brasileiro, aonde o mais forte tem que passar por cima do mais fraco. Tudo isso aí vem da ideia evolucionista. Todos eles, esses pensadores sociológicos, filosóficos, Marx, Engels, Gramsci, criaram essa ideia. É daí que vem. E é daí que nós temos que combater. E eu quero começar a criar alguns vídeos e ensinar desde Gênesis, aonde a verdade de Deus prevalece, em toda essa mentira, desde a evolução. Eu quero mostrar para vocês que a evolução nada mais, nada menos é criada por cristãos que se desviaram da verdade, e com esse entendimento, a partir de Gênesis, ele cria essa religião falsa e mentirosa, que foi criada para destruir a mentalidade a respeito da verdade de Deus, que deu o pontapé a todas essas filosofias marxistas, gramscistas, Engels, que depois veio trazer toda essa destruição da nossa sociedade. E nós temos que levantar e dizer que não, quem é o Criador é Deus. Quem criou todas as coisas é Deus. E há meios, e tem como mostrar e provar que a teoria do Big Bang nada mais, nada menos é do que uma falácia e uma mentira. E vocês aguardem, que eu vou começar a trazer esses vídeos aqui, revelando essa verdade dentro da palavra de Deus, contrapondo a mentira da evolução e mostrando a